Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje eu vou perguntar: a sua estante fala sobre você? Bom, essa pergunta, ela na verdade é só para ilustrar aqui o tema do vídeo, porque eu queria que a gente refletisse um pouco a respeito das leituras que a gente faz, não só da nossa estante que a gente tem de livros ou da nossa pilhinha de livros pessoais, mas de todas as leituras que a gente faz ao longo do tempo, ao longo aí dos nossos anos de leitoras e leitores. Então, eu pensei assim, para a gente olhar para os nossos livros de uma forma mais reflexiva, de uma forma até política e social, pensando em quantos autores, homens, a gente lê, quantas autoras mulheres a gente lê. Quantos autores e autoras negras, quantos autores e autoras brancos? Eu acho que, para além de uma questão de querer só pontuar essas diferenças, é muito importante a gente ver quem é que manda no nosso gosto literário, quem é que indica um livro que a gente tem como algo que é bom ou que não é bom, quem são as nossas referências, qual que é o cânone, né? Quando a gente fala em cânone literário, a gente tem uma visão daquilo que é considerado bom, daquilo que passa por uma tradição de escritores ao longo dos anos, das décadas, e vai compondo a nossa história literária. Cada país aí tem o seu cânone literário. Nós temos autores, principalmente homens, que compõem o cânone mundial da literatura, que é tida como clássica, que é validada como aquela que é boa. E se a gente não questionar esse cânone, se a gente não se voltar para ele de uma forma reflexiva e ativa, a gente vai acabar lendo só aquilo que querem, talvez, que a gente leia. Só aquilo que homens brancos, em sua grande parte, providos de capacidade financeira, providos de dinheiro, portanto, vão nos dizer o que a gente deve considerar bom ou não. E os nossos pensamentos, nossa forma de viver, ela é muito pautada nisso que a gente vai construindo ao longo do tempo, daquilo que a gente vai referenciando e vai recebendo como influência. Então, aquilo que a gente lê também compõe aquilo que a gente é. De certa forma, a minha estante é um espelho daquilo que eu sou. E quando eu olho para minha estante, eu vejo que 70% dos livros são escritos por pessoas brancas, isso é triste. Então eu preciso me voltar para essa minha posição como leitora, como alguém que pensa o mundo de uma forma diferente. Esse ano eu fiz esse movimento com relação a autores pretos, principalmente depois desse movimento do Black Lives Matter. Começou nos Estados Unidos nesse ano, mas que tem uma potência muito forte mundial e que fez a gente refletir muito, e espero que ainda faça a gente refletir muito sobre essas questões a respeito do racismo, que no nosso caso aqui no Brasil é estrutural, portanto faz parte do nosso pilar que sustenta aquilo que o nosso país é, que se construiu e que todos os outros países têm acesso quando olham pra gente, né? O nosso racismo, ele tá embrenhado e tá validado em pequenas atitudes diárias, em referências, em gostos, em preferências, olhares. Então, é muito importante que a gente refaça essa trajetória da gente enquanto leitores, pessoas ativas, donas da nossa própria história, e coloque a nossa carga de responsabilidade nesse racismo estrutural que compõe o nosso país e o nosso povo. Então, quando eu olho para minha estante de livros, ou mesmo para os livros que eu li esse ano, e eu vou ver quantos autores são negros, isso mostra uma discrepância, isso mostra que, na verdade, é apenas um recorte que eu faço do meu cotidiano, mas que vai mostrar, infelizmente, que autores negros são menos publicados, são menos selecionados para editoras que têm mais circulação no mercado literário, por exemplo. Então, tudo que a gente puder fazer para não reiterar esse racismo, essas escolhas pautadas nesse pensamento
né, colonizador, que a gente faça. Então, que a gente se volte para nossa pilha aí de livros para serem lidos e questione, né, por que que esse livro tá nessa lista, por que que eu quero tanto ler esse livro, de onde veio essa minha vontade, quem é que dita e quem é que me influencia. Porque é sempre muito importante, né, que a gente reflita a respeito das nossas escolhas, e acho que na literatura isso não poderia ser diferente. O que eu coloquei aqui também pra gente pensar é de onde vem a literatura que você lê. A gente lê literatura norte-americana, a gente lê literatura angolana, literatura brasileira, literatura caribenha, literatura russa. É importante que a gente olhe também se a gente não está dando voz a partir do nosso tempo, que é tão precioso. Quando a gente abre para ler um livro, a gente está dando tempo para esse corpo, para esse narrador, então ser presente na nossa vida. É importante que a gente ouça essas vozes dos mais diferentes lugares, né? E não fique apenas focado em um país só, em um tipo de narrativa, mas que a gente vá construindo o nosso repertório a partir de olhares diversos. Até porque, se eu tô falando, a gente tem aqui no canal essa perspectiva de que um livro é um corpo, portanto eu preciso tratá-lo com respeito, eu preciso reverenciar esse corpo e não julgá-lo como bom ou ruim, porque isso a gente não faz com ninguém e com nenhum outro corpo. A gente o respeita e entende que ele é único. Eu preciso pensar que eu não posso dizer que eu conheço os corpos, o corpora aí, né? O corpus em plural, no plural, só porque eu tive contato com corpos norte-americanos, ou russos, ou franceses, ou aqueles que são presentes no cânone literário, como eu já disse. A gente precisa ouvir e se colocar para ouvir outros corpos que geralmente são silenciados, que geralmente estão à margem, que estão nas periferias, nas minorias. Então vamos dar a voz para esses narradores, vamos dar espaço para esses livros nas nossas prateleiras. Outra questão é a estante que a gente tem de livros, esse cantinho da sua casa, ou do seu quarto, ou enfim, da sua vida, onde você coloca os seus livros. O peso que ele carrega ali. Quem é que tá definindo isso que você vai ler? Eu acho que a nossa estante, como eu já disse, ela diz muito sobre quem a gente é. Então, se eu olho para uma estante de livros e vejo vários livros não lidos, talvez eu esteja falando de uma pessoa que não tá conseguindo separar um tempo aí para poder se dedicar à leitura, uma pessoa que é mais acumuladora do que leitora, ou essa estante, na verdade, pode ter sido herdada de alguém, mas que na verdade não é dessa pessoa completamente ainda, porque esses mundos estão todos fechados, encalacrados entre as páginas que ainda não foram abertas. Eu tenho sim muitos livros que não foram lidos, tenho muitos que foram lidos, e isso, quando eu entro aqui no escritório onde eu guardo os meus livros, a maioria deles, eu me sinto entrando num universo quase que paralelo, encantado, sabe? Cheio de vozes, cheio de sons, de corpos, cheio de pessoas que estão aqui à disposição para quando eu quiser abrir esse livro, esse material, eu entrar em contato. E eu acho isso incrível. É uma forma também de dizer que eu acredito no amanhã, que eu acredito no dia seguinte. É uma atitude de fé, porque eu olho para a estante e eu acho, por mais que seja um pouco ingênuo da minha parte, que eu vou ter tempo para ler tudo isso. E eu compro esses livros e eu vou acumulando essas pilhas pensando que essa Beatriz vai dar conta, mesmo que às vezes pareça impossível, assim. E é muito bonito pensar que eu vou poder passar esses livros para outras pessoas, que eu coloco a minha estante em circulação, eu sempre empresto, deixo o livro com outras pessoas, passo para frente depois que eu já li, e se eu não quero mantê-los comigo, dou para outra pessoa. É muito importante a gente pensar também o que a gente faz com essas vozes que a gente ouve e entra em contato quando a gente lê esses livros.
eu queria que esse fosse um vídeo mais breve, assim, mais de reflexão mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E aproveitando essas reflexões aqui que eu queria que vocês fizessem, eu queria, obviamente, mencionar um projeto que é muito, muito lindo, que surgiu a partir de uma escritora canadense, né? Ela se chama Joanna Walsh. Ela criou a hashtag ReadWoman 2014, né? E a partir dessa hashtag, a Juliana Low... Ai, gente, eu não sei falar o sobrenome dela, vai aparecer as fotinhos aqui, mas são as duas Jus e a Michelle. Juliana Gomes, a Juliana, que eu não sei falar o sobrenome, e a Michelle Henriques, elas se juntaram e trouxeram para o Brasil essa perspectiva de nós lermos mais mulheres. A partir da ideia de clubes de leitura, de pessoas que se reúnem para ler livros e debater a respeito dessas narrativas que foram lidas, para a gente olhar para os livros que a gente tem à disposição e fazer questão de ser uma escolha consciente de que seja uma mulher, então, que vai ser a autora desse livro que a gente vai ler. Então, o Leia Mulheres, hoje, ele faz parte do Brasil todo, existem muitas cidades com várias mediadoras, você pode encontrar informações sobre esses clubes de leitura só de jogar no Google Leia Mulheres. E eu queria deixar aqui, então, o meu super carinho por esse projeto, minha admiração por essas mulheres incríveis que pensaram a partir dessas reflexões tão importantes sobre aquilo que a gente lê. E deixar também indicado o podcast, o Nome do Livro Podcast, que é um podcast que eu sempre cito aqui, em várias ocasiões da minha vida. Eu vou mencioná-lo porque eu acho incrível. E a Juliana, que eu não sei falar o sobrenome, é uma das pessoas que está nesse podcast, junto com o Caleb e a Luana. E eles têm um episódio que foi lançado recentemente, que chama O Nome do Leitor, e que a própria Juliana vai falar um pouco sobre quem é a Juliana leitora, qual é o livro aí que ela escolheu para representar essa pessoa leitora que ela é, quais são as influências que ela sempre recebeu, tanto familiares quanto do trabalho, né, que vocês vão ver que ela foi livreira, enfim, tem uma trajetória aí no mundo dos livros. Deixo aqui então porque lá ela explica um pouco mais demoradamente sobre o projeto Leia Mulheres, sobre da onde veio essas ideias, como que elas se juntaram, como que isso cresceu e como é importante que a gente valide ideias como essas, porque infelizmente muitos homens acabam saindo mais na mídia, ficando mais conhecidos e aí propõem esse tipo de reflexão como se fossem deles. E acho ótimo que essa reflexão seja feita, independente da onde ela venha, da onde ela venha, partindo de um homem branco, rico, cis, enfim, heteronormativo. Que essa reflexão seja feita, mas é muito importante pensar que tem uma história atrás dessas ideias e que alguém já pode ter pensado sobre isso, inclusive um grupo de mulheres muito interessantes. Então eu acho imprescindível que a gente olhe para essa trajetória, para essa história do Leia Mulheres e que a gente repense então as nossas escolhas literárias, os livros que a gente compra, os livros que a gente lê, as nossas preferências e que a gente faça escolhas mais conscientes a partir desses questionamentos. Se você aí na sua reflexão achar que tá tudo bem a lista que você tá escolhendo, se os livros que você tá lendo fazem sentido para você, tá ok. O que eu quero aqui é promover essa reflexão, é que a gente se volte de uma forma mais ativa e consciente desse processo. Eu, como eu já mencionei, fiquei muito chateada quando eu percebi que eu lia menos autores pretos do que autores brancos. E aí eu quis mudar isso na minha vida, na minha trajetória. Eu quero comprar mais livros de autores negros e quero ler mais esses autores, porque de alguma forma o caminho não é o mesmo para que esses livros cheguem a mim. Tem toda uma discussão de propaganda, de marketing que fica em cima de cada livro, cada autor. Então, a gente não pode achar que os autores negros têm a mesma visibilidade que os outros brancos, ou que as mulheres têm a mesma visibilidade que os homens. A gente já vem
A gente está, inclusive, num momento bastante crítico da nossa história, não só no Brasil, mas no mundo, para a gente pensar essas questões. E eu não queria deixar isso à parte aqui do canal, quero que faça parte dos vídeos daqui e também promover esse tipo de reflexão com vocês. Fiquem à vontade para comentar aqui no vídeo, pra gente trocar ideias sobre isso, para vocês me falarem aí se vocês já tinham pensado sobre isso na estante de vocês, o que vocês estão fazendo a respeito para poder mudar ou não esse cenário. E eu quero agradecer imensamente por todo mundo que ficou até o final do vídeo e que acompanha aqui o canal. Muito obrigada e até a próxima!